Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, palavras de alegria e de esperança, nós estamos aqui para rezar e meditar a palavra de Deus. No entanto, vamos pedir o Espírito Santo, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos orientar. Sem o Espírito Santo nós não rezamos, sem a graça, a ajuda do Espírito Santo, o grande inspirador da palavra, nós não somos capazes de compreender, de viver e nem de nos santificarmos pela palavra de Deus. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a minha santificação. Amém. Nós estamos no tempo da Páscoa, e o tempo da Páscoa, já dizia Santo Agostinho, ele dura 50 dias, porque vai até o dia de Pentecostes, mas Santo Agostinho dizia, é como se fosse um único dia, é como se nós estivéssemos vivendo um grande domingo, aquele da ressurreição, aquele da alegria, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E a palavra de Deus vai nos orientando, vai nos ajudando, vai nos ensinando muitas coisas. A primeira leitura, ela é sempre retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. O próprio termo já nos diz, Atos dos Apóstolos, ou seja, como foi se comportando a igreja primitiva após a ressurreição de Jesus. De modo especial, a missão dos apóstolos, que ia crescendo dia após dia, bem como o número dos que seguiam, dos que aderiam à fé, dos que pediam o batismo. Então, a primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos diz assim: naqueles dias, aqueles que haviam espalhado por causa da perseguição que se seguia à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que eles eram um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados então de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonito é esta palavra da primeira leitura de hoje, que fala para nós da missão dos primeiros discípulos. E cada dia esses missionários, esses discípulos, iam deixando o coração fervilhar de amor por Jesus, e eles eram plenamente corajosos, destemidos. De um lado para o outro estavam sempre anunciando o nome de Jesus. E diz a leitura, a mão do Senhor estava com eles. Gente, ninguém pode realizar nenhuma obra de Deus se não for ajudado pelo próprio Deus. É a graça de Deus que nos coloca na missão.
e que nos ajuda para que tenhamos forças, coragem, ânimo, para não desanimar diante e frente a nenhum obstáculo. Nós sabemos quantos são os desafios para dar um bom testemunho da nossa fé. Não é fácil, não é uma brincadeirinha, é um caminho exigente com o Senhor. E o evangelho de hoje, tirado de São João, é um trecho muito interessante, porque a palavra de Deus ela é sempre fonte de luz, de esperança, de alegria para a nossa vida. Então vamos ouvir o capítulo 10, versículos 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Lembremos que nós estamos no capítulo 10 de São João. É o capítulo onde Jesus se denomina como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que é também a porta por onde nós entramos e por onde nós permanecemos. Mas a porta também pode ser o lugar por onde nós saímos. Quando nós entramos pela porta que é Cristo, devemos permanecer com Ele até o fim. É perseverança na vida espiritual. E no trecho de hoje, Jesus se encontra em Jerusalém para uma festa importante para os judeus. E os fariseus, esse povo todo, as autoridades religiosas do seu tempo, chegam até Jesus e faz uma pergunta. Você é o Messias? Você é o prometido de Deus? Fala para nós abertamente. Nós queremos saber se você é aquele que os profetas anunciaram, que a lei de Moisés falou. Então nós queremos saber. Ora, é tão contraditória essa pergunta, porque eles eram os mestres da fé, da religião, deveriam conhecer e deveriam, vendo as obras de Jesus, reconhecer nele a pessoa enviada por Deus. E aí Jesus dá a resposta para eles. Eu já disse para vocês. Mas Jesus não disse com palavras. Jesus fala com as obras. Jesus comunica que ele é o enviado de Deus, agindo como Deus no meio da humanidade. E o seu agir mostra quem ele é, como também na nossa vida. O nosso agir mostra se nós somos cristãos de verdade ou se apenas estamos, brincando de cristianismo, brincando de sermos discípulos de Jesus. A nossa atitude, o nosso comportamento define a vida com o Senhor que nós levamos. Se nós temos uma vida de oração, se nós temos um comportamento de amor, de cuidado, de preocupação com o próximo, se as atitudes de Jesus estão inseridas no meu jeito de viver, isso vai dizer que nós somos cristãos ou não. Uma pessoa que reza, uma pessoa que tem uma espiritualidade, ela não precisa sair por aí gritando, eu rezo o terço, eu rezo o rosário, eu faço jejum, eu ajudo os pobres, eu vou à missa todos os domingos, eu comungo.
Não, uma pessoa que vive uma espiritualidade, uma relação com Jesus, ela não precisa divulgar isso com a palavra. Ela divulga isso com o jeito de ser. Porque quem reza não faz o mal para os outros. Quem é de Deus não é perseguidor, não é mentiroso, não é caluniador, não vive uma vida que não tem nada a ver com o Evangelho. E é isso que Jesus está dizendo. O meu jeito de viver, de estar, de me comportar diante de vocês, de perdoar, de acolher, de amar os pobres, os pecadores, de dar oportunidade a todos, isto diz quem sou eu para vocês. E aí Jesus, então, depois lembra, dizendo, eu sou o pastor, quem escuta a minha voz, né, vai me conhecer, vai perceber quem sou eu e vai mais ainda chegar ao Pai. Lembre que, certa vez, o apóstolo Felipe pediu para Jesus, mostra-nos o Pai, Senhor. E Jesus disse, Felipe, mas você está comigo há tanto tempo e não conhece o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Cristo é o rosto humano de Deus, que se tornou homem no meio de nós para mostrar-nos o tamanho do coração de Deus, a ternura, a bondade de Deus, nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração hoje e sempre, para que nós tenhamos sensibilidade, liberdade interior de conhecer Jesus, de segui-lo e não abandoná-lo mais na nossa vida. E não precisar de que Deus fique provando para nós que Ele existe e que Ele é Deus, que Ele pode, que isso e aquilo. Isso é tentar a Deus. Às vezes nós temos essa mesma atitude. Senhor, mostra a tua força, mostra o teu poder, mostra que o Senhor pode fazer milagre. Nós ficamos desafiando a Deus o tempo todo. E a fé não precisa desse desafio. A fé, ela se joga, ela se entrega dia após dia. E estando com o Senhor, no rebanho do Senhor, escutando a voz do Cristo, bom pastor, nosso coração vai se habituando a escutar a doce e bondosa palavra de Jesus e nós vamos conhecendo-o dia após dia. Então, estar no rebanho do Senhor é estar protegido. E diz Jesus, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Olha que promessa bonita de Deus para nós. Eu dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Por que lá em Antioquia, nós escutamos na primeira leitura, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? O que é cristão? É ser um outro Cristo. Porque eles tinham atitudes tão parecidas com a de Jesus, tão fora da vida mesquinha deste mundo, que só podiam ser pessoas que tinham um ideal grande, que tinha um coração grande, uma liberdade interior de seguir Jesus. Isso é ser cristão. É fugir, é ultrapassar os limites deste mundo tão mesquinho, tão maldoso, tão cheio de ódio, de vingança, de desamor, que nós, seguindo Jesus, vamos tendo na nossa vida um comportamento completamente diferente. E aí alguém vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim, olha, essa pessoa só pode seguir Jesus, só pode ser inteiramente de Deus, porque o modo que ela vive diz o que ela é. Que as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora, vamos recordar, estamos no mês de maio, o Papa Francisco fez-nos um convite muito bonito, talvez até algo da sua experiência pessoal de vida, de rezar o terço em família. Eu venho de uma família numerosa, morávamos na roça e nós tínhamos este hábito muito bonito. Papai e mamãe sempre nos reunia, à noite, e nós rezávamos o terço em família. Que tempo maravilhoso, que coisa bonita. E talvez foi ali que Jesus passou e me chamou para o seu seguimento. Então, partilhando com você essa experiência bonita, eu gostaria de lhe convidar. Vamos valorizar o mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. Maria é a nossa mãe. Ela
com o seu silêncio, com a sua ternura, com a sua discrição, ela fala para nós quem é Jesus. Então reze o terço. Reze o terço no dia de hoje, escute a palavra, o evangelho do dia e reze o terço, meditando os mistérios da vida de Jesus. Rezar o terço é sentar com Nossa Senhora e fazer isso mesmo, meditar a vida de Jesus. Passar pelo seu nascimento, pela sua vida pública, seu ministério público, né, a sua paixão, morte, ressurreição, a sua ascensão ao céu, a descida do Espírito Santo. Então, toda a vida de Jesus está contemplada no Santo Rosário. Por isso, reze o terço e você verá as graças, as bênçãos que na sua vida e na sua família esta oração produzirá. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.